Olá, pessoal. Saudações, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Ramalho, do mundo da comunicação, do mundo do marketing, esses dois mundos maravilhosos que eu vou dividir com vocês nos próximos minutos, com muita alegria, aliás, né? Parabéns por você ter escolhido a Uniateneu para enveredar no caminho do conhecimento, do aprendizado, do mercado profissional. Você tem uma boa relação com uma quantidade grande de profissionais que trabalham no NEAD, no Núcleo de Ensino à Distância, aqui na Uniateneu. E você vai ver que isso é verdade, pela qualidade do material que você tem acesso, que vocês, não é? Às vezes eu vou falar no plural, às vezes eu vou falar no singular, me referir diretamente a você, aluno, aluna, ou a vocês, turmas que podem estar nesse momento aí do outro lado, não é? Então, vocês vão se deparar com um material, já estão se deparando com um material de ótima qualidade, e nós vamos melhorar ainda mais o relacionamento desse material, não é? Essas aulas, as tutorias que acontecem diariamente, todo esse material unido vai fazer com que você dê um up na sua carreira, na sua vida intelectual, na sua vida profissional. Vamos lá? Nós vamos começar com um assunto aqui maravilhoso. Daria para a gente passar dias, não é nem horas, dias falando sobre o comportamento do consumidor. Não é isso mesmo? O comportamento do consumidor. Tem alguns slides que eu preparei para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Estes slides e, obviamente, também aquilo que eu vou dizer aqui, eles estão totalmente em sintonia com o material online que vocês têm acesso, tá certo? O que vocês vão ouvir, o que vocês vão ver e ter à disposição nos slides, que daqui a pouco vocês vão visualizar junto comigo, todo esse material, junte tudo isso e você terá um excelente material de estudo, tanto para as avaliações que vocês devem fazer, quanto principalmente para atuarem muito bem no mercado profissional. Eu vou começar fazendo uma provocação. Existe algum momento na história onde o mercado profissional foi tão concorrido, tão exigente, exigente em termos de qualificação dos profissionais? Exatamente. Não teve. Não teve, ainda não teve. Então você tem o privilégio de estar participando de um momento incrível na história do mercado, na história do mercado consumidor, na história do mercado acadêmico, da produção intelectual, de conteúdos intelectuais e da produção de grandes marcas, empresas que começam pequenininhas e depois explodem no mercado, literalmente de forma super positiva, que são as startups, não é? Você, nós estamos participando de um momento incrível no mercado. Agora precisa de qualificação. Não dá para brincar. Por isso, mais uma vez, parabéns por vocês terem escolhido aqui a Uniateneu para essa caminhada. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou começar a passar alguns slides e vou ficar no ping-pong de imagem. Às vezes você vai me ver, outras vezes você vai somente me ouvir e vai ver a telinha com o slide. Ok? Vamos lá. Eu resolvi fazer aqui uma pequena brincadeira, mas uma brincadeira séria, claro, não é? Sobre o comportamento do consumidor. Na primeira telinha vocês estão vendo uma lâmpada apagada, não é mesmo? Já na próxima, você enxerga esta lâmpada acesa. O que significa exatamente isso? Continua aí olhando para a lâmpada acesa. Vocês estão vendo que embaixo tem a Uniateneu, não é? É o conhecimento. O conhecimento é o clique, é o momento em que você sai das trevas da ignorância, né, das trevas do achismo e entra literalmente na luz do conhecimento, ok? E vamos dizer que uma destas lâmpadas tem um nome: marketing, não é? Marketing. O caso do marketing com o mercado é umbilical.
Ou seja, um depende do outro. Não é? Um depende do outro. Agora vocês estão vendo, por exemplo, aí uma forma de entender, de desenhar literalmente o que é a comunicação. Percebam que não é brinquedo, né? Não é brincadeira você se comunicar, porque existem todos esses caminhos, todos estes meandros que você vai tendo que passar para que a sua comunicação seja eficaz. Você pode ser o emissor, como vocês estão vendo no canto superior esquerdo, o emissor passa a codificação, ou seja, vai passar a comunicação, as palavras, se for oral, o que está escrito, se for textual, enfim, tudo aquilo que você precisa comunicar e deve chegar até o seu ouvinte, por exemplo, trata-se da mensagem. Só que saindo de você e indo para o outro, não é? Para o teu interlocutor, para o teu aluno, para outra pessoa que precisa receber a sua mensagem, vocês percebem aí, dando uma olhadinha no slide, que existem vários caminhos a serem percorridos. Não é? Vários caminhos a serem percorridos, e isso significa que não é moleza a comunicação. Vou voltar aqui. Não é moleza a comunicação. Daí porque é super importante que você estude. Não é? Você está fazendo exatamente isso, estudando marketing. Marketing faz parte da comunicação, do universo da comunicação. A comunicação entre os mercados, entre os clientes e as suas respectivas marcas, seus respectivos produtos. Tudo isso é comunicação. A comunicação é um universo maravilhoso. O marketing está neste universo. Então, percebam, né, vocês perceberam olhando o slide, que existem várias entradas e saídas para a comunicação ser eficiente. O que eu falo aqui deve ser compreensível para você que está aí, e eu estou utilizando uma plataforma digital para que essa mensagem saia daqui, né, e eu transforme a minha ideia verbalize a minha ideia em sons, palavras que devem chegar até você. Você vai captar e vai decodificar isso também na sua mente, no seu cérebro. Né? Então esse caminho todo pode acontecer. Ruídos. Ruídos não são somente os barulhos, ruídos são mensagens incompreensíveis. De alguma forma aconteceu no meio do caminho um ruído que desfavoreceu a comunicação. Então podem ser palavras usadas de forma errada, palavras com significados que você aí do outro lado não compreende. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso eu estou falando de uma forma muito simples, que é a comunicação oral. Eu estou falando e você está me ouvindo. Imagine você falar com uma multidão. Imagine você falar com um grupo de pessoas que são os consumidores. Por isso nós estamos estudando a comunicação, o marketing voltado para o consumidor. Por isso nós temos que aprender o comportamento desse consumidor, porque aí você consegue, por exemplo, encontrar as palavras certas para chegar até o consumidor. Você também vai aprender a encontrar as ferramentas certas. Eu estou diante de uma câmera digital, estou diante de um computador, você provavelmente está num ambiente semelhante, diante de um computador ou de um tablet, ou mesmo um smartphone, acompanhando tudo isso. São plataformas, são caminhos que levam a comunicação até você. E para a gente fazer isso com o consumidor, também nós temos que entender qual é o tipo de plataforma mais adequado para que a minha mensagem, a mensagem da empresa, da marca, chegue até o consumidor. Será que todas as plataformas são ideais? Será que todo consumidor sabe e compreende uma comunicação feita assim, do jeito que nós estamos fazendo? Com certeza não. Existem consumidores que preferem o velho e bom panfleto, por exemplo, ou a velha e boa fala. Né? E a gente vai entendendo quem é quem nessa história, qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de comunicação que eu me utilizo para falar com o meu consumidor. Ok? Vamos voltar ao nosso arquivo de slide.
para que vocês compreendam um pouco mais do que eu preparei aqui para vocês. Não é? Então aí os caminhos tortuosos da comunicação são bem tortuosos e a gente começa falando sobre a missão do marketing. Exatamente qual é a missão do marketing? Bom, a missão do marketing é criar pontes. Pronto. Se alguém perguntar, mas você está estudando isso, comportamento do consumidor, marketing, gestão, o que significa exatamente o marketing? Essa palavrinha que a gente ouve em tantos cantos e poucos sabem o significado real. Aí vocês estão vendo, primeiro, qual é a preocupação. É uma preocupação constante. Marketing existe para fazer relacionamento. As empresas precisam ter marketing na mão de obra. A sua mão de obra deve ter acompanhamento de marketing. Ou seja, as pessoas deveriam, teoricamente, deveriam estar por dentro, minimamente, do que é marketing na empresa onde se trabalha. Marketing também cuida daquilo que é vendido dentro e fora da empresa, que pode ser a marca e pode ser o produto. O marketing pensa na forma de precificar esse produto e também nas estratégias que você pode usar para utilizando estratégias de, por exemplo, qual tipo de tecnologia facilita a venda do meu produto. Está incluído aí no preço. Ponto de venda, onde colocar o meu produto, onde colocar o meu serviço para ser bem visto e vendido. Promoção. Promoção aí é divulgação, sinônimo de divulgação. Como eu promovo o meu produto, como eu divulgo o meu produto. A direção, por isso que está aí embaixo, direção, a direção deve ficar atenta, claro, deve ficar atenta para esse tipo de conhecimento que é o marketing. Voltando aqui com vocês, as empresas hoje deveriam estar treinando todo mundo em marketing. Não para que todos cheguem a ser especialistas no assunto, não precisa a essa profundidade toda, mas que todo mundo deveria conhecer um pouco de marketing, isso é real. Lembra que eu falei lá no início, nunca nós vivemos num período onde o mercado foi tão concorrido, então todos os colaboradores, todos os funcionários de uma empresa deveriam ter essa ideia de que eu preciso gerar relacionamento com o meu cliente. Do porteiro, passando pela telefonista, chegando até o diretor, o CEO da empresa. Todo mundo tem que ter essa noção de que a empresa só existe para resolver problemas das pessoas ou problemas de outras empresas. Não é? Como a gente vai ver no finalzinho, B2B. Não existe empresa, não existe produto, não existe serviço que possa ser necessário por ele próprio, por ela própria. Uma empresa nasce para resolver problemas. Um produto é criado, é desenvolvido para resolver problemas. Pessoas são treinadas, estudam, como vocês estão fazendo, para resolver problemas. Não é verdade? Pense um pouquinho sobre isso. Não é? Por isso que algumas profissões estão com os dias contados. Por quê? Porque a inteligência artificial, os robôs, a comunicação através da internet, as novas tecnologias estão resolvendo os problemas de forma muito mais rápida, barata e econômica para as empresas. Não é? Então, muitas profissões estão sendo extintas por causa disso. Eu tenho máquinas, eu tenho inteligência artificial, eu tenho robôs que fazem a mesma coisa e até melhor. Ok? Por isso que todos os profissionais devem ter algum tipo de conhecimento, porque todos os profissionais, algum conhecimento em marketing, porque todos os profissionais acabam vendendo alguma coisa para alguém, não é? E o marketing ajuda nisso, o marketing cria esse relacionamento, não é? O marketing é uma chave, que quando você gira essa chave, você descobre um mundo maravilhoso dentro da comunicação do mercado, dentro da comunicação das empresas. Vamos lá para mais um slide. Acompanhe o raciocínio. A missão do marketing, então, ela tem uma preocupação constante com relacionamento, mão de obra, todos os 4 P's, produto, preço, ponto de venda e promoção, e a direção da empresa deve ter esse cuidado, não é? Aí vocês estão percebendo, estão acompanhando um ciclo simples do mercado. Eu tenho um mercado que produz, né, produz coisas, produz serviços. Eu tenho um mercado varejista, esse
mercado gigantesco, mais de 70% da nossa economia aqui no Brasil advém do mercado varejista. Provavelmente você aí que está me ouvindo, me vendo, vendo os slides, trabalha no mercado varejista. E aí do mercado varejista eu tenho a preocupação com o consumidor e aí eu entro no conceito do marketing. E vai alimentando, vai retroalimentando para que esse ciclo do mercado não pare de funcionar. Não é? Então o marketing pesquisa o mercado, pesquisa o mundo do varejo, desenvolve novos produtos, alimenta o consumidor é alimentado então pelas estratégias de marketing e aí é um ciclo eterno, não é? Um ciclo eterno. Agora eu pulei, tirei a bolinha do marketing, né? O círculo onde estava escrito marketing e destrinchei. Dentro deste marketing existe uma ferramenta. Vou voltar aqui para falar com vocês. Existe uma ferramenta fundamental que é essa que vocês estão vendo aí. Esse conjunto chamado dados, informações, conhecimento e tomada de decisão. Mas o que exatamente isso significa? Vamos lá. O marketing ele é cheio de ferramentas, ok? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. O marketing é cheio de ferramentas, é uma caixa de ferramentas. Eu gosto de falar em sala de aula e de chamar o balaio do marketing. Né? Dependendo da região que você está aí, você talvez conheça. Balaios são aqueles cestos grandes, onde as pessoas do interior colocam de tudo lá dentro. Frutas, verduras, enfim, todo tipo de produto vai dentro do balaio e ele leva para algum lugar. Esse é o marketing. O marketing ele abriga muitos conhecimentos, ok? A psicologia, por exemplo, que nós usamos muito para entender o comportamento do consumidor. Mas existe uma outra ferramenta que é essa que eu mostrei para vocês, fundamental, a pesquisa. A pesquisa. Nada no marketing, nada no mercado deve ser feito sem pesquisa. Saber do comportamento do consumidor nada mais é do que, exatamente, pesquisar. E pesquisa não é nada difícil e não precisa ser cara. Aliás, pesquisa é muito simples e pode ser de graça. Vou provar para vocês. Não é? Quando você sai a perguntar alguma coisa, você está fazendo pesquisa. Não é? Então, se você quer saber, você trabalha numa loja, vamos supor, e você gostaria de saber qual é a melhor forma de atender o cliente. Você quer dar um up na sua loja, na imagem do seu negócio, e você gostaria de atender melhor os clientes que entram na tua loja. Em vez de você chutar, supor, eu acho que a melhor forma é essa, a melhor forma é essa outra aqui. Nada disso. No mundo do marketing, no mundo profissional, não existe mais eu acho que. A partir de agora você vai pesquisar. E nada mais simples do que perguntar. Exatamente, você está fazendo uma pesquisa quando você pergunta para o teu cliente qual é a melhor forma de atender o senhor, a senhora. Qual é a melhor forma, qual o melhor horário para que eu entre em contato no telefone da senhora? Qual é a rede social que a senhora prefere que eu lhe mande uma promoção? Eu estou fazendo pesquisa. Estou perguntando quanto me custa? Nada. Nada. Não é? Preciso só de boa vontade e de alguns conhecimentos. Exatamente esses conhecimentos que você está adquirindo aqui. Você viu lá na telinha que existem alguns passos. Passo número 1, buscar dados. Por exemplo, você entra no Google, o Google é um universo de dados. Dados são quaisquer elementos. Fotos, textos, palavras, números, imagens, vídeos, tudo isso são dados. Só que não basta eu saber que os dados existem. Eu preciso organizar esses dados para que eles façam sentido para mim, não é? Então pense aqui. Eu organizando os dados, eu tenho informação. Organizando novamente a informação, eu tenho conhecimento. E só aí, somente aí, é que um profissional vai tomar decisão. Dentro do marketing, para você tomar uma decisão de mudar, por exemplo, o nome de um produto, a fachada da minha loja, montar um novo fardamento para o meu funcionário, qual é o tipo de estratégia de marketing melhor? Facebook, Instagram, os dois? Ou é melhor o velho e bom panfleto?
todas as decisões que são tomadas dentro do mercado profissional e dentro do marketing advêm de dados que se transformaram em informação, que por sua vez foram organizados e se tornaram conhecimento. Vou dar um exemplo para a gente fechar essa ideia aqui. Imagine que você quer buscar sobre ensino à distância. Você vai lá no Google, um universo de dados, e digita lá ensino à distância. O Google, por sua vez, vai organizar em dezenas e dezenas de links. Dezenas e dezenas. Estes links, organizados na sua tela, se transformaram em informação. Mas ainda não é suficiente para você. O Google fez um recorte, uma organização com os links sobre EAD. Agora você vai reorganizar isso, vai afunilar, vai eliminar aqueles dados, aquelas informações que não fazem sentido para você. Por exemplo, ele colocou lá EAD em outro país, que não tem nada a ver com você, você não quer isso, você quer um EAD aqui. E aí você vai navegando, vai baixando o cursor, vai baixando a telinha do Google e encontra lá a Uniateneu. Aí você clica na Uniateneu. Pronto, você eliminou todo o resto. Você focou em um conhecimento. Conhecimento agora, a partir de agora, você vai conhecer a Uniateneu EAD. Lembra? Você tinha uma infinidade de dados. O Google organizou na primeira busca que você fez. Essa organização apareceu na tela, com dezenas, centenas de outras instituições que ministram o ensino à distância. Mas você foi navegando e viu lá Uniateneu, clicou na Uniateneu e agora você vai transformar essa informação, a Uniateneu, em conhecimento. Você vai estudar lá na Uniateneu, você vai navegar no site da Uniateneu, você vai descobrir todos os cursos em ensino à distância que a Uniateneu tem. Isso tudo você vai trabalhando na sua mente até dar o clique. Sim, eu quero participar como aluno da Uniateneu. Tomou a decisão. Todo esse processo é um processo muitas vezes simples, rápido, mas muitas vezes também demorado. Algumas empresas precisam fazer grandes pesquisas durante muito tempo. Entendeu? Tudo que é feito no marketing, tudo que é feito para chegar até o consumidor, antes houve um processo de pesquisa. E você acabou de ver, de uma forma bem simples, mas muito objetiva, muito real, esse processo de pesquisa. Vamos voltar lá no nosso arquivo. E nós temos mais alguns slides. Vamos lá. Daí a pesquisinha de marketing no meio do slide. Não é? Então vamos lá lembrar ou relembrar, ou a partir do zero conhecer o que é exatamente o marketing. O marketing é um conjunto de conhecimentos. Aí, como está escrito, conhecimentos profissionais, regidos por profissionais. Esses conhecimentos são usados para chegar até o consumidor. São conhecimentos como a psicologia, a pesquisa, a economia, a própria política. Você encontra também tecnologia, você encontra redes sociais, arte, fotografia. O marketing é, como eu falei, um balaio de informações. Então, o que é o marketing? Um conjunto de informações. O que faz o marketing? Isso que você acaba de ver. Uma ponte. Eu tenho o mercado de um lado, eu tenho o consumidor do outro lado, e eu tenho marketing no meio para fazer essa ponte. Por isso que eu preciso estudar muito bem o marketing, a comunicação, para criar esta ponte entre dois elementos, dois personagens do mundo real. O mercado, as empresas, a marca, as marcas e também os consumidores. E o marketing é esta ponte. Não é? Então temos aí novamente, o marketing administrando relacionamentos lucrativos. É isso mesmo, porque o marketing, no nosso contexto aqui, claro que isso extrapola, mas não é o momento da gente extrapolar, mas o marketing, ele administra relacionamentos lucrativos. Quando eu digo lucrativo, não pense somente em dinheiro, porque o marketing também é utilizado por ONGs, por exemplo, onde não há uma relação financeira. Não é o marketing pessoal. Você está usando marketing, mas nem por isso há uma relação financeira aí envolvida. Veja esse caminho, esse ciclo
que você está vendo aí no canto direito da sua telinha. O marketing, então, administra relacionamentos, relacionamentos entre quem? Empresas, marcas e o consumidor, utilizando para isso ferramentas de marketing. A psicologia, a pesquisa, comportamento do consumidor, já vamos ver isso. Atraindo consumidores e mantendo estes consumidores. É exatamente isso aí. O marketing está a todo momento atraindo, mantendo, atraindo e mantendo, atraindo e mantendo. Por isso que é um trabalho sem fim. E por isso deve ser feito por profissionais qualificados como vocês estarão qualificados ao final do curso. Ok? Então vamos lá, vamos falar aqui da ferramenta de marketing, não é? Uma dessas ferramentas que, por acaso, não é, faz parte do nosso universo hoje aqui é o comportamento, número 7 aí da caixinha de ferramentas do marketing, ou do balaio do marketing. Você vê aqui, vamos começar do lado esquerdo, eu tenho dados, informações e conhecimentos, organizo tudo isso, direciono tudo isso para tomar as minhas decisões sobre o mercado, não é? Aprendo sobre o mercado, aprendo sobre o comportamento da sociedade. Dentro desse universo maravilhoso, incrível, plural, eu tenho muita economia, política, pesquisas acontecendo, tecnologias indo e voltando, artes, psicologia, que é o comportamento, né, o entendimento da alma das pessoas. E por último eu tenho aí, não menos importante, o comportamento do consumidor. Vamos até ele. Já viram esta pirâmide? A pirâmide famosa do senhor Maslow, não é? O psicólogo Maslow, lá na década de 50, nos Estados Unidos, idealizou essa pirâmide bonitinha aí para que a gente compreendesse melhor o comportamento das pessoas, que nasce lá na necessidade básica e vai subindo, subindo, vai se tornando cada vez mais exigente em termos de consumo, de desejos, de realizações. Então, o ser humano, quando ele tem as necessidades básicas atendidas, pensa aí numa necessidade básica. Isso, comer, beber, não é? Se vestir, dormir. Não é? Então, quando o ser humano consegue acesso à necessidade básica, ele não fica por aí, ele passa para a próxima, que o Maslow chama de segurança. Um trabalho, uma residência, um lugar onde você vai morar e tal. E aí vai subindo, conquistas sociais, estima pessoal, realização pessoal. Então é super importante que a gente já comece lembrando disso. Não é? O ser humano nunca para. Ele sempre está querendo mais, sempre está querendo melhorar, sempre está querendo avançar, seja na carreira, seja na vida pessoal, ele sempre está querendo mais. Sacada. O marketing descobre isso com a ajuda da psicologia. Tá vendo como existem ferramentas importantes dentro do marketing? Essa sacada o marketing descobre, opa, então se eu preparar o meu negócio, se eu preparar a minha empresa, se eu preparar a minha marca, o meu produto e constantemente for melhorando esse produto, as pessoas vão constantemente querendo adquirir o meu produto. Não é à toa, vou dar um exemplo muito simples, não é à toa que de tempos em tempos, a cada 3 meses, 6 meses, os celulares, por exemplo, os smartphones, mudam. Pouca coisa. Um aplicativo, uma forma diferente, uma melhoria na câmera do smartphone. Alguma coisa sempre acontece de tempos em tempos nos smartphones para transformá-los em produtos mais novos, mais recentes, mais atualizados, porque a indústria da tecnologia sabe que as pessoas nunca estão contentes com aquilo que elas têm. Percebeu aí? Isso é entender o comportamento das pessoas. Isso é a psicologia ajudando o marketing, a pirâmide de Maslow que vocês têm aí, ajudando o mercado a entender o que se passa na cabeça das pessoas. Legal? Vamos para mais um conteúdo visual. Acompanhe, não perca, atente para aquilo que a gente quer mostrar para você. Então, passamos a pirâmide de Maslow e vamos, olha só, o Elvis 1950, que é que o rei do rock está fazendo aí. É para eu te dar um exemplo bem interessante. Opa, fui demais. Um exemplo bem interessante. Nos anos 50, quando nasce o rock, vocês estão vendo aí, ó, para influenciar,
preciso despertar no consumidor as reações racionais e emocionais. Então, se eu descubro como despertar as reações racionais e emocionais, isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de conhecer muito bem o meu cliente e influenciar na compra dele. Sim, sem fugir da história do Elvis, né? Nos anos 50, até os anos 50, os adolescentes, por exemplo, eles não tinham produtos voltados, serviços voltados para esse grupo de pessoas, os adolescentes. Eles, por exemplo, se vestiam como adultos se vestem. Né? Isso lá, nos anos 50, no tempo dos nossos avós. E o que tem a ver o rock com isso, o que tem a ver o Elvis com isso? A indústria fonográfica, não é, dos discos, da música, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, percebeu que, como a molecada daquela época, os adolescentes eram apaixonados, estavam se tornando apaixonados pelo rock e pelo Elvis em particular, eles perceberam que poderia transformar tudo isso em produto. Ora, se a molecada está afim de rock, é porque está afim de comprar produtos relacionados ao rock, não é? Então, começaram a surgir filmes, produtos como as vitrolinhas, lembra das vitrolinhas? Os toca-discos. Os adolescentes começaram a ter poder de compra para comprar os seus próprios discos, as suas roupas inspiradas nos ídolos do rock, comprar ingressos, comprar fotografias, revistas, tudo aquilo que falava a eles, no quesito emoção, de ouvir o rock and roll. Então a sacada da indústria da música lá nos Estados Unidos foi exatamente perceber que se eu tiver produtos que estão em sintonia com um determinado grupo de consumo, esse grupo de consumo passará a consumir, passará a comprar. Então, a partir daí, eles olharam de forma diferente para o grupo dos adolescentes nos Estados Unidos como um grupo de consumidores potenciais, desde que eu tenha produtos que falem a emoção deles. Não é? Emoção e razão. São os dois caminhos que o marketing percorre todo santo dia, em todas as indústrias, em todos os mercados, fazendo com que as pessoas tenham um comportamento voltado para esse consumo. Razão e emoção, sempre as duas coisas. Mas nós sabemos, por pesquisas, depois você pesquisa isso, nós sabemos por pesquisa que a maior parte das decisões, cerca de 60% das decisões, não são racionais, são emocionais. Legal? Então, o rock ajudou muito lá no começo, nos anos 50, ao mercado a perceber que os adolescentes poderiam sim se tornar uma grande força de consumo. E é exatamente isso que aconteceu. Voltando aos nossos slides, não perca a atenção. Vamos aqui voltar aos nossos slides, está aí o slide. E aí, o nosso amigo Elvis. Porque tem esse quadro aí com marketing 1.0, 2.0, 3.0. Porque foi exatamente isso que aconteceu e vem acontecendo. Vamos focar aqui no marketing 3.0, como vocês estão vendo aí. O 1.0, o foco do mercado era no produto. O 2.0, no cliente, ou seja, em vender. E no marketing 3.0 há um foco diferenciado, que é o foco dos relacionamentos. Aí tem a palavrinha valores, não é? O foco do relacionamento. Então, hoje, as empresas, vou voltar aqui, hoje, as empresas buscam não só ter um produto bom, isso aí é obrigação, não só ter uma boa capacidade de venda, isso também é obrigação. Agora as empresas estão focadas em relacionamento com as pessoas. Por isso que você vê muitas marcas apoiando o meio ambiente, apoiando alguns grupos sociais, apoiando mulheres, né, apoiando os negros, as crianças. Por quê? Porque isso faz sentido para o século XXI. Os consumidores do século XXI, eles estão sensíveis a este tipo de relacionamento. Ora, se uma empresa é flagrada, por exemplo, destruindo, poluindo o meio ambiente, usando animais em testes e coisas do tipo, essa empresa está perdida. Por quê? Porque a sociedade do século XXI
não admite mais isso. A sociedade do século XXI quer sim, de alguma forma, fazer parte de um mundo melhor, da proteção do meio ambiente, da proteção das crianças e por aí vai. Então você vê muitas matérias, muitos vídeos, muitas propagandas falando exatamente desse contexto. Não é? É só depois dar uma olhadinha no YouTube, ligar a TV, você vai folhear alguma revista, pela rua olhar um outdoor. Todos eles, de alguma forma, estão tentando criar uma relação com você, com o consumidor. Através do quê? De apoio a instituições, a realidades que são importantes para as pessoas do século XXI, como o meio ambiente. Por exemplo, o relacionamento de pais, o relacionamento de pais e filhos, mães e filhas, esposos com suas esposas, crianças e tal. Tudo isso tem uma marca envolta e esta marca está fazendo exatamente isso, criando um relacionamento assim com você. Por quê? Porque nós estamos na era do marketing 3.0 barra 4.0. Por quê? Porque ao mesmo tempo que está acontecendo o marketing 3.0, que é o marketing do relacionamento, que as empresas buscam relacionamento, está acontecendo também essa virada tecnológica. As pessoas, aliás, perdão, o mercado ele está no marketing também 4.0, porque não basta só criar relacionamentos, 3.0, ele precisa estar no mundo digital, 4.0. Essas nomenclaturas são criadas pelo papa do marketing, aí, o grande Philip Kotler. Não é? O que é então marketing 4.0? Kotler diz, se a sua empresa não estiver, de alguma forma, no mundo digital, você nem existe. E faz sentido, porque o consumidor hoje se comporta assim. Veja se não é verdade. Você é consumidor, eu também sou, por isso que é gostoso estudar o comportamento do consumidor, porque nós podemos ser os nossos próprios laboratórios, não é? Pensa bem, não é assim? Antes de você sair para comprar alguma coisa, você vai aonde? No Google, não é mesmo? Você vai procurar no Google quem fornece aquele produto, quem tem o melhor preço. Você vai fazer uma pesquisa e tentar descobrir o que as pessoas andam dizendo sobre aquele produto, aquela marca, quanto tempo demora para aquele produto chegar até você se a compra for online. Não é isso que a gente faz? Então, está correto o Kotler. Ele diz, as empresas hoje precisam estar em relacionamento com o seu cliente, utilizando os valores da sociedade do século XXI. Mas, ao mesmo tempo, essa empresa precisa estar no mundo digital. Senão, quando alguém for lá, você, eu, quando formos lá no Google procurar alguma coisa e não vamos achar esta empresa, tchau relacionamento. Não é verdade? Vamos voltar a um novo slide para você não perder um minuto sequer do nosso conteúdo. Não é? Existem algumas perguntinhas que eu coloquei para que você entenda que não é difícil. Você só precisa treinar a sua mente cotidianamente e você vai ficar craque nessa busca pelo conhecimento, que é saber melhor o relacionamento com o consumidor e o seu comportamento. Quem é o meu público? Ele está mudando? Quais são as necessidades? Enfim, são perguntas que vão provocando você, que provoca o teu negócio, que provoca talvez o teu chefe, que vai provocando para buscar o quê? Pesquisa, buscar dados, informações, conhecimentos para que se tome a decisão. Não se toma decisão no século XXI pelo palpite, pelo chutômetro, ok? Como influenciar? Respondendo essas perguntas, é o caminho que você terá para influenciar. Aí, uma forma bem interessante que vocês estão vendo aí, a geração Baby Boomer, geração X, Y, Alpha e Z, são as gerações que importam para nós que estamos produzindo marketing, para elas, para essas gerações. Não é? Então a gente precisa fazer aquelas perguntinhas anteriores sobre cultura, o ambiente social dessas pessoas, atendimento a uma pessoa da geração X, possivelmente não vai ser o mesmo atendimento para a geração Z, concorda?
são valores diferentes, não é? A geração baby boomers, dos mais velhos, são comportamentos que devem ficar claros para o profissional do marketing, para o profissional do mundo da gestão do comércio, por exemplo, não é? Porque não se atende igual pessoas de gerações diferentes. E aí entenda esse processo. No centro você está vendo aí a caixa preta do comprador. Por que chama caixa preta? Ora, porque não é fácil você descobrir o que está lá dentro da cabeça do consumidor, né? As características, mas isso é possível com o estudo. Aí é um passo a passo muito interessante, muito simples também, que todos nós, os consumidores, percorremos sem nem perceber. Mas nós que estudamos marketing percebemos e podemos influenciar em cada um desses degraus aí. Olha aí, necessidade. Quando você tem uma necessidade, uma fome, por exemplo, você vai buscar o quê? Informações de onde comer alguma coisa, não é verdade? Isso se passa no consumo de qualquer bem ou serviço, qualquer. Não é? Primeiro você sente a necessidade, eu estou precisando de um móvel novo, de uma roupa nova, ou simplesmente de comer. Não é? Necessidade da comida, busca informações onde comprar esta comida, o melhor preço, o local mais higiênico, não é? Mais interessante, vai avaliar. Geralmente você encontra mais de uma informação, mais de uma oportunidade, você escolhe o que lhe parece melhor, o visual melhor, o atendimento melhor, e decide, bom, vou entrar então neste restaurante aqui e não nos outros, porque este restaurante me parece muito mais interessante. Depois você vai sentir, que é o pós-compra, a comida foi boa, foi o preço justo, o atendimento estava de acordo, não é? Então você vai sentir, vai avaliar consigo próprio, com seus próprios botões, conversando consigo próprio, e vai dizer se compra novamente naquele ambiente, não é? Se você almoça novamente naquele ambiente, ou simplesmente deixa de almoçar lá. Então vocês acabam de ver um caminho simples, mas super eficaz, que a gente deve entender e aprender sobre o comportamento de compra do nosso consumidor. Passo número 1, a necessidade é identificada. Passo número 2, as informações são buscadas, que podem ser inclusive na internet, ou conversando com outras pessoas, perguntando para outras pessoas a opinião delas. Depois você avalia, toma decisão, faz uma reflexão sobre aquilo que você acabou de adquirir, comprar, não é? Usufruir, e decide se compra novamente ou se nunca mais passa na porta daquele estabelecimento. Ok? Como vocês viram há 2 telinhas atrás, existem vários fatores que influenciam o comportamento das pessoas. Comportamento do consumidor, você, eu, cultura, o grupo em que você participa, sua família, sua igreja, a ideia em que você se encontra hoje, a sua idade, sua situação financeira, o seu estilo de vida. Os fatores psicológicos também influenciam demais o comprador, não é? O que é que motiva a pessoa a sair de casa para comprar alguma coisa. Né? Então são fatores super importantes para que você tenha a experiência de comprar bem e possa reproduzir constantemente esta mesma experiência. Por isso que você, aprendendo o passo a passo do comportamento do consumidor, aprendendo que este consumidor que você escolheu como teu, não é? Você conhece muito bem as características dele, as características sociais, as características pessoais, as características, a influência da família, não é? Tudo isso, quanto mais conhecimento você tem desse consumidor, mais você pode mapear o comportamento dele. E quando você consegue mapear o comportamento dele, você pode reproduzir dezenas, milhares de vezes aquele mesmo procedimento, não é? Usando aquela mesma estratégia, fazendo as pesquisas, desenhando quem é o teu consumidor, você consegue criar um modelo e replicar esse modelo durante muito tempo para fazer o quê? O relacionamento com o cliente. Não é isso que o marketing faz? Relacionamento com o cliente.
ok? Vamos voltar lá aos nossos arquivos. Está pertinho da gente chegar neles. Não perca aí. Eu coloquei até um exemplo muito comum hoje em dia, que é o buzz marketing. O que é exatamente o buzz marketing? É quando o marketing se utiliza dos influenciadores digitais, dos youtubers, para influenciar as pessoas. Então, se você tem um youtuber de paixão, de estimação, você sabe que ele, de alguma forma, gera uma influência sobre você. E é assim que as empresas pensam: bom, eu vou contratar fulano para ser o meu garoto propaganda na internet. Ou o marketing mais clássico, o outbound marketing, que é o mais clássico, é contratar alguém, um ator, um jogador de futebol, um artista, para representar a minha marca. E isso hoje é possível no YouTube, através do buzz marketing. Esse buzz significa mais ou menos como alguém que fala, não é, um zumbido, alguma coisa nesse sentido. As variáveis do comportamento do consumidor, nós estamos vendo, não é, que é cultural, familiar, mas também sexo, estado civil, estrutura familiar, classe social a qual a pessoa pertence, raça, estilo de vida, tudo isso então deve ser compreendido pelo profissional, não é? Deve ser compreendido pelo profissional para que ele consiga estruturar uma estratégia muito em sintonia com aquele público específico que a empresa deseja cativar, deseja se relacionar, ok? Então é super importante. Está aí de novo, vocês podem perceber que existe a pesquisa de mercado, né? Que é a ferramenta dentro do grande balaio do marketing, junto com a psicologia, junto com outras tantas ferramentas. Eu tenho a pesquisa de mercado, que é o quê? Buscar dados, organizá-los em informação, depois orientá-los no meu conhecimento para que assim eu possa tomar a decisão. Que decisão é essa? Criar novos produtos, criar novas campanhas de promoção, novas tecnologias, uma nova marca e por aí vai. Repito e não vou cansar de repetir, nada pode ser por acaso, tudo tem que ser pensado. Não é? E dentro desse universo, outros fatores também acabam influenciando o consumidor, que está fora da empresa. Fora da empresa. Por exemplo, situação econômica do país influencia o consumidor, não é? O ambiente natural, o meio ambiente, também influencia. Tecnologia, política, cultura, enfim, tudo isso acaba influenciando de alguma forma o comportamento do consumidor. E tudo isso, então, deve ser estudado pelo profissional do mercado do século XXI. Uma coisa interessante, vocês estão vendo aí os papéis desempenhados pelo consumidor. Muitas vezes, não é aquele que tem a ideia ou que sente a necessidade de comprar algo, é que vai usar este algo. Então aí está explicando exatamente essa transição. Muitas vezes o iniciador, que é a pessoa que tem o sentimento da necessidade, eu preciso de determinado produto, ele possivelmente pode não ser o usuário desse produto, né? Mas também pode ser, ele pode ser o iniciador, aquele que conversa com ele próprio, não, tentando incentivar a própria compra, ou uma pessoa de fora e indicando qual é a melhor loja, qual é a melhor marca de determinado produto, e assim a pessoa vai decidir comprar este produto. Né? Literalmente sair de casa ou ir na internet, comprar online e usar este produto. Então, muitas vezes, o mesmo consumidor que tem o sentimento da necessidade de comprar pode não ser o que vai usar. Um exemplo muito rápido e fácil. Às vezes, um pai sente a necessidade que precisa comprar algo novo para o filho, né, para o aniversário do filho, por exemplo. Ele pode ser o iniciador. A mãe pode ser o influenciador. Olha, compra determinada marca e tal. Depois volta a bola para o pai, ou seja, o pai vai decidir fazer a compra, ele próprio é o comprador e depois o usuário não é ele, é o filho. Então eu tenho 3 pessoas envolvidas aí nesse desempenho nos papéis, não é? Eu tenho o pai, a mãe e o filho, ok? E finalmente nós chegamos aí no comportamento de um outro consumidor, o consumidor que é a empresa, o chamado B2B, não é? O B2B, que é uma terminologia muito usada no mundo dos negócios, então é bom que você conheça, é o B, como vocês viram aí, o B maiúsculo com o número 2,
e depois um outro B, B2B, business to business, de negócio para negócio. Então, muitas empresas existem não para atender o consumidor final, mas para atender outro consumidor igual a ela, uma outra empresa, né? Qual é a grande sacada do marketing? O marketing ensina que você deve conhecer também muito bem a outra empresa, que é o seu cliente, que é o seu consumidor. Visitando o site da empresa, tentando descobrir quais são os clientes, o perfil dos clientes daquela empresa. Todas as informações são muito bem-vindas, então, e elas estão muitas vezes disponíveis na internet. Então, se é o seu caso, por exemplo, se você trabalha numa empresa que presta serviço para uma outra empresa ou deseja prestar esse serviço, primeira regra, vai buscar informações sobre a empresa. Estude a empresa. Saiba de tudo dela, a missão dela, o que ela produz, quanto tempo está no mercado. Outra coisa, tente descobrir quem são os clientes, o perfil do cliente. Use aquelas perguntinhas que a gente usa para o cliente final, pessoa física. Use também na pessoa jurídica, né? O que ele vende, o que a empresa vende, o que a empresa produz, qual é o melhor canal de comunicação com essa empresa, ok? E também tente descobrir quem é o comprador. Já que você vai tentar vender alguma coisa, você precisa descobrir quem é a figura do comprador, tentar descobrir quais são as características deste comprador. Daí a gente entra num processo final que fala, e é super importante, que fala sobre como influenciar o comportamento do consumidor. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas você tem técnicas de influenciar este consumidor. Técnicas de venda, literalmente. Primeiro você tem que descobrir, vamos voltar lá numa última interação aqui com o nosso arquivo. Primeiro você deve descobrir algumas coisas, como, por exemplo, vamos lá para a telinha, qual é o perfil de quem você vai, para quem você vai vender. É o perfil expressivo, analítico, pragmático, afável? Se for um desses aí, você tem uma estratégia para cada um. O expressivo, por exemplo, gosta de falar e de discutir, então você tem que ir preparado para falar e discutir. O analítico adora análises, então você precisa levar planilhas e mais planilhas para mostrar para ele o quão importante é fazer negócio com você. Se o teu negociador do outro lado, o comprador, for pragmático, você tem que também ir direto aos resultados. Compre de mim que você vai ter estes e estes resultados. E por último, se ele for afável, sentimental, você também deve se comportar assim, ok? Para você influenciar nesse momento, você pode utilizar e deve utilizar do seu corpo, da sua posição, dependendo se você está em pé ou sentado, né? Sente-se encostando bem as costas na cadeira, e aí você tem a utilização da voz, dos gestos, do ambiente, do marketing de alguma forma aí pessoal, ok? Vamos voltar aqui para você não perder um segundo sequer. Então, essas estratégias de relacionamento, essas estratégias de influenciar o outro lado, a outra pessoa, lembre, você sempre vai negociar com pessoas, não é? Porque é uma empresa, é um conjunto de pessoas, não é? Um conjunto de talentos. Então, algumas dicas são muito importantes. Eu estou sentado numa cadeira aqui, aonde tem apoio para os braços, e isso é uma forma interessante de você utilizar. Você acaba influenciando o outro lado, acaba influenciando a outra pessoa, se você sentar como um líder. Encoste bem as costas no encosto da cadeira. Se tiver espaço para colocar os braços, você descanse os braços em cima dos braços da cadeira. Nunca sente na ponta. Se for em pé, você não cruze os braços diante da outra pessoa, porque você vai estar passando a ideia de que você está fechado para a ideia da negociação. Coloque os braços para trás ou simplesmente deixe os braços soltos, não é? Ao lado do corpo. Utilize a voz, fale, tente descobrir qual é o tom e o ritmo da voz do seu do seu cliente, né, que é para quem você deseja vender, e tente de alguma forma entrar em sintonia com o jeito dele falar, o jeito dele se comportar, ok? Para fechar, eu tenho alguns livros muito interessantes aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que serve como dica de leitura. Primeiro, olha, nós falamos do marketing 3.0. Existe um livro muito bom,
do Kotler e de outros autores falando sobre o marketing, para você entender um pouco mais sobre o que é o marketing 3.0, super em voga no mercado de hoje em dia. Geração Y, você tem que conhecer as gerações, a Z, a Y, Baby Boomer, Alpha, tá todo mundo aí querendo ser o quê? Cativado. Não é? Tá todo mundo querendo ser cativado e você precisa conhecer o comportamento, o estilo dessas gerações, não é? E aí, linguagem corporal, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque muitas vezes você vai fazer um atendimento de vendas, por exemplo, ou nesse relacionamento que eu acabei de descrever aqui entre você e um negociador da outra empresa para a qual você deseja vender algo, você precisa conhecer linguagem corporal. Algumas dicas eu falei aqui para você. Livros sobre influência, como influenciar as pessoas naquilo que você pergunta, o jeito de você perguntar, o jeito de você falar. Outro livro interessante, aqui está muito ligado ao mundo do marketing político-eleitoral, se você tem algum tipo de interesse nisso, Emoções Ocultas, mas fala muito sobre o comportamento das pessoas, o que é importante. Afinal de contas, o eleitor e o consumidor são as mesmas pessoas, não é verdade?